objetivo aí do nosso encontro de hoje é resolver essa questão aí desse vestibular da FUVEST. É uma questão aí que foi adaptada do vestibular da FUVEST e que traz como tema aí principal a climatologia, especialmente aí nesses dois assuntos, razão adiabática seca e razão adiabática úmida, que está relacionado, tem tudo a ver, né, com o gradiente térmico vertical da atmosfera. Então, essa questão é interessante porque ela traz para a gente um desenho e a resolução dela ocorre muito a partir da resolução do desenho, a partir aí da compreensão, na verdade, do desenho. Eu vou ler a questão e a gente vai fazer ela junto. Então, à medida que a parcela de ar se eleva na atmosfera, nos limites da troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, a temperatura do ar decai a uma razão de 1 grau Celsius. Olha só. Então, tem aqui a razão adiabática seca, né? 1 grau Celsius a cada 100 metros. Ele coloca aqui também o que ele chamou aí de razão adiabática úmida, que é 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Então, na presença de umidade, o gradiente térmico vertical ele tem um comportamento diferente. Então, ou ele perde ou ele ganha a temperatura numa taxa e numa proporção menor, porque a presença aí de umidade contribui para reter o calor, para não deixar ele ser perdido na mesma frequência da razão adiabática seca. Então, essa questão, na verdade, ela quer que a gente determine a temperatura no T1, tá? O T1 aqui está no alto aí dessa serra, e o T2, que está aqui a nível do mar. Então, olha só, nível do mar 0 metros, tá bom? E o T1 está a 1.400 metros. Então, para determinar inicialmente, né, a temperatura do T1, eu vou ter que analisar essa situação geográfica aqui do terreno. Tem duas condições aí, ó, uma que é chamada de barlavento e uma que tem o nome aí de sotavento. Essa parte da serra aqui da vertente, conhecida como barlavento, é uma parte onde ocorrem com mais frequência as chuvas, em razão da umidade que vem do mar, né, que vem de fontes próximas aí de umidade. Essa umidade ela não consegue passar para o outro lado. Tá? Então, por isso que barlavento normalmente ocorre associado à presença de condições mais úmidas, e a vertente a sotavento é a presença aí de um ar mais seco na maior parte do tempo. E além disso, a gente tem aqui um tipo de nuvem aí que é chamada cúmulos. Essas nuvens cúmulos, tem aí até a representante oficial, né, a cumulonimbus, são formadas, no caso da cumulonimbus, por ventos convectivos, ventos que sobem, né, que descem, que circulam dentro da nuvem. Tem esse formato aí, ó, um pouquinho achatado aí na sua base. Acontece, né, na alta troposfera, e em decorrência disso, elas têm um desenvolvimento vertical também muito grande. Podem chegar aí a mais de 10 metros aí, mais de 10 quilômetros de altitude, e são conhecidas como nuvens de chuva, como nuvens que são produtoras aí de condições de chuva. Tá? Então, e a gente tem essa informação aqui também, ó, condensação. Tá? Então, a presença de uma vertente a barlavento, o indicativo de uma nuvem de chuva e descrita aqui, ó, clara, né, que tem um processo aí de mudança da água de estado. Então a gente sabe aqui que a partir dessa altitude de 400 metros, o que vai predominar aí é a razão adiabática úmida. Tá bom? Então tem a passagem da água, né, de vapor para condição líquida, a presença de uma nuvem de chuva e o indicativo de uma vertente a barlavento.
Mas aqui, olha só, a condensação ocorre a partir aí dos 400 metros, e nessa diferença de altitude, que vai, aí no caso, né, de 0 até 400 metros, vai acontecer aí a razão adiabática seca. Então, para mim conseguir determinar a temperatura de T1, eu preciso levar em consideração essa dualidade aqui nos gradientes adiabáticos. Então, vamos começar aqui, né, a fazer aí, a interpretar aí e buscar uma solução aí para chegar aí nessa temperatura. Então, na razão adiabática seca, a cada 1 grau Celsius, eu tenho que ter uma variação de 100 metros de altitude. Nesse caso aqui, olha só, eu tenho a temperatura do ar a 200 metros, determinada como 20 graus Celsius. E eu tenho uma diferença, tá? Então 400 menos 200, eu tenho uma diferença de 200 metros. Então o valor que eu vou colocar aqui é os 200 metros aí dessa diferença. Vou chamar de x, e x aí, ó, vai ser igual a 2 graus Celsius. O que esses 2 graus Celsius me falam? Eles me falaram o seguinte, olha só. Eles me falaram que daqui até o início aí da razão adiabática úmida, eu tenho uma variação de 2 graus Celsius. Tá bom? E que daqui agora, né, até onde que se encontra o T1, eu vou ter a razão adiabática úmida, que vai ser diferente. Então, a razão adiabática úmida, ela não vai variar 1 grau Celsius a cada 100 metros. Ela vai variar 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Vou colocar aqui uma divisão. Pronto. Como, né, a variação, olha só, aqui eu estou a 400 metros e aqui o cume, né, dessa serra está a 1.400 metros. Eu sei que o valor que eu vou considerar aqui agora vai ser 1.000 metros. Então, eu subtraí o valor aqui do cume da serra com o valor da temperatura de onde se iniciou a razão adiabática úmida. Tá bom? E nesse caso aqui, então, a variação de temperatura vai ser x. E x vai ser igual a 6 graus Celsius, isso. Tá bom? De posse, né, desses dados aí, eu já tenho condição de determinar a temperatura de T1. Então, olha só, a temperatura de T1, eu tinha uma referência, uma temperatura de referência que era 20 graus Celsius, e eu tive uma variação no gradiente, na razão adiabática seca de 2 graus Celsius e na razão adiabática úmida de 6 graus Celsius. Eu sei que à medida, né, que a temperatura do ar se eleva na atmosfera, ela também diminui. Então, nesse caso aqui, a temperatura está diminuindo. Então, vai ser os 20 graus Celsius menos os 2 da razão adiabática seca e menos os 6 graus da razão adiabática úmida. Então, a temperatura de T1 vai ser 20 menos 2 menos 6, que é igual a 12 graus Celsius. Então, T1 aqui vai ter essa temperatura, 12 graus Celsius. Determinei a temperatura de T1. Agora, me resta determinar a temperatura aí do T2. Então, T1 está aqui. A gente já determinou a temperatura dele. Agora vamos determinar aqui a temperatura do T2. Olha, o T2, como eu já disse no início aí do enunciado, ele está numa posição da paisagem que é o sotavento. O sotavento não tem comumente a presença de umidade. Então, vai se tratar
da gente utilizar a razão adiabática seca. Razão adiabática seca, a variação de 1 grau Celsius a cada 100 metros. Aqui estávamos a 1.400 metros e aqui estamos a nível do mar. Portanto, uma diferença de 1.400 metros. E essa diferença de 1.400 metros, considerando a razão adiabática seca, ela resultará numa diferença de 14 graus Celsius. Só que essa não é a temperatura do T2, é apenas o quanto essa temperatura variou. Então, para mim determinar a temperatura do T2, eu vou ter que partir do valor que eu determinei aqui, do T1. Então, eu sei que no T1 a temperatura é 12 graus. E eu sei também que à medida que o ar se eleva na atmosfera, a temperatura tende a diminuir. Portanto, o contrário também é verdadeiro. Ou seja, à medida que eu vou rebaixando, na medida que a altitude, que eu vou perdendo altitude na atmosfera, o ar ele vai ganhando temperatura. Então, subindo, no sentido aí da alta troposfera, a temperatura diminui, fazendo o movimento inverso, a temperatura aumenta. Então, nesse caso, será uma soma. Então, 12 graus Celsius, que era a temperatura inicial, mais 14 graus de variação. Então, a temperatura no T2 será 26 graus Celsius. Então, a gente resolveu aí o exercício. Aqui vai ser, então, 26 graus Celsius. Temperatura do T2. Perfeito. É isso, pessoal. Muito obrigado.